sem massagem, pai. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você vai assistir essa aula, né? No canal do Rod Brito. Bem-vindo, bem-vinda. Um salve, eu estou gravando à tarde essa aula, né? 1h30 da tarde, gravando com a minha turma do primeiro ano do Colégio do Carmo. Então, está comigo aqui online, ao vivo agora. Um salve para minha galerinha, tá? Daqui a pouco eu repasso o nome de vocês para ficar, inclusive, salvo na minha aula, tá? Um salve para geral. Para a galera que está comigo agora ao vivo e com o material do Colégio do Carmo, página 54, nós vamos começar agora a analisar a Roma Antiga, né? É o nosso último passo dentro de antiguidade. Então, já tínhamos analisado a Antiguidade Oriental, já tínhamos analisado Grécia. Se você está chegando nesse vídeo a primeira vez no canal do Rod, volta que tem os vídeos sobre as aulas de Antiguidade Oriental, de Grécia Antiga. E agora a gente vai começar com Roma. Sempre lembrando para a galerinha que está comigo agora aqui online, qualquer dúvida manda no chat, que aí eu esclareço a dúvida para vocês, ou não, ou se não, abre o microfone e pergunta que a gente esclarece, tá? Bom, fiz a parte de merchan, vamos agora para a parte de introdução. Roma Antiga. Junto com a sociedade grega, Roma e Grécia foram as duas principais civilizações da Antiguidade Ocidental. Nós chamamos, inclusive, de período da Antiguidade Clássica Greco-Romana. São justamente as duas sociedades que deixaram um grande legado para a sociedade ocidental, para a humanidade como um todo, né? Então, o que a gente vai tentar analisar e vai começar a partir de agora a visualizar são os principais aspectos desta sociedade que se transformou num dos grandes impérios da antiguidade. O Império Romano, que ficou conhecido historicamente como o Império Tricontinental, por ter terras na Europa, na África e na Ásia Menor. Então, ao longo do Mar Mediterrâneo. Uma primeira reflexão, antes de eu passar para o próximo slide, né, já para o primeiro slide, uma primeira reflexão nós vamos tentar e buscar compreender como que de uma sociedade de pastores e agricultores, essa sociedade se transformou num dos grandes impérios da antiguidade. Tinha um ditado que dizia que todos os caminhos levam a Roma. Dada a importância do Império Romano, dado o seu auge e o seu poder dentro daquele contexto. Então, a gente vai analisar justamente essa sociedade a partir deste momento. E logo de cara, a gente vai buscar quais foram as raízes históricas da formação da sociedade romana, tá? Então, como eu disse, originalmente uma sociedade formada por agricultores e pastores, e eu tenho para a sociedade romana, para o surgimento da sociedade romana, duas explicações. Uma explicação histórica, uma explicação mitológica, ok? Vou te explicar as duas. Para quem, como eu disse, está com o material da Senec, logicamente, já no primeiro e no segundo parágrafos da página 54, você vai encontrar de maneira resumida. Então, historicamente, a sociedade romana deriva da junção de três grupos principais: italiotas, etruscos e gregos. Eu vou ter alguns grupos latinos e sabinos dentro deste território, mas basicamente eu vou ter a junção desses três ramos étnicos: italiotas, que habitavam a região da Península Itálica, etruscos e gregos, povos estrangeiros que lá chegaram. Os etruscos pode ser novidade para vocês, mas os gregos nós entendemos, né? Quando é que os gregos chegam ali no sul da Península Itálica? Depois da segunda diáspora grega.
Nós já comentamos sobre isso. Depois da segunda diáspora grega, parte daquelas colônias gregas se expandem pelo norte da África e pelo sul da Itália. Nós já comentamos sobre isso quando analisamos Grécia. Bom, então essa sociedade se forma pela junção desses grupos étnicos: sabinos, ladinos, italiotas, etruscos, gregos. Essa é uma explicação. Essa é a explicação histórica. Pela junção desses grupos, forma-se a base da sociedade romana. E eu tenho a explicação mitológica. Pela explicação mitológica, eu tenho o mito dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido abandonados num cesto no rio Tibre, não Tigre, Tibre, pelo seu tio, né? Justamente para que eles não fossem herdeiros daqueles reinos de Alba Longa naquele momento. O seu tio teria mandado sacrificar os dois irmãos e aí eles acabaram sendo abandonados no leito do rio Tibre. Segundo consta a lenda, foram encontrados por uma loba, tá aí a estátua, né? Símbolo de Roma, a loba Lupita, que num primeiro momento amamentou os irmãos Rômulo e Remo, que foram encontrados por um pastor, um agricultor, que recolheu as duas crianças e criou essas duas crianças. De maneira resumida, segundo a lenda, já jovens, os irmãos... Tio Rodrigo, e esse pastor, por acaso, era um lobo? O lobo? É. Não, Rafa, era uma pessoa, é um homem. Ok? Então, por que eu vejo as crianças mamando num animal que parece um lobo? Isso, porque foi a loba Lupita que primeiro encontrou eles na margem do rio. E aí, depois, esse pastor encontrou a loba Lupita amamentando os dois irmãos e recolheu os irmãos para criá-los. Ok? Acho que foi, né? Se tiver qualquer dúvida, me manda de novo. Então, continuando. Então, segundo consta a lenda, depois de já adultos, jovens adultos, Rômulo e Remo entendem a sua descendência, entendem a sua importância, voltam ao reino de Alba Longa, reclamam o trono e tomam o trono do seu tio. Segundo consta, entram numa desavença, numa disputa em qual seria o nome deste novo reino. Rômulo mata Remo e, em homenagem ao irmão que ele havia assassinado, coloca o nome de Roma a este novo reino. Ok? Então, são duas explicações, são duas origens da sociedade romana. A explicação histórica, da junção desses povos que ali se encontraram, e a explicação mitológica, de acordo com o mito dos irmãos Rômulo e Remo. Para quem se liga mais na questão do futebol, por exemplo, se eu não me engano, no time do Roma, tem a imagem da loba Lupita justamente no emblema do Roma, né, do time de futebol, se eu não me engano. Tem sim. Então, originalmente, agricultores e pastores, essa sociedade começou o seu processo de expansão. Percebam que durante essas aulas de antiguidade, eu vou me policiar muito para não chamar esse território de Itália. Por que eu vou me policiar muito para não chamar de Itália esse território? Porque só se transforma em Itália, como nós conhecemos, lá em 1870. Ok? Só no final do século XIX. Neste momento, eu tenho a Península Itálica. Vou ter os reinos. Vou ter o Império Romano. Mas não é o país Itália, porque o país Itália só se forma no final do século XIX. Então, em alguns momentos, eu vou tentar muito me policiar, e é importante que você também
Entenda e absorva isso, tá? Bom, feita essa discussão inicial. A história, para comparar, hein? A história da Grécia antiga, ela é dividida em períodos. Períodos de organização sociocultural. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. A história romana também é dividida em períodos, tá? Quais os períodos da história da antiga Roma? Período monárquico, o período dos reis romanos, o período da república, o período da república oligárquica romana e o período do império, o auge do desenvolvimento de Roma, o período do alto e do baixo império, o crescimento e a decadência do Império Romano. Então, nós vamos analisar, percebam que são apenas 3 períodos, então nós vamos analisar nessa sequência, tá? Então, num primeiro momento, vai estar aí, na sua página 54 ainda, tá aí, ó, a monarquia romana, do século VIII ao século VI a.C. Então, o período monárquico tinha como principais grupos sociais estes que estão na tela de vocês. Aconselho vocês a construírem a pirâmide social, tá? Vou dar uns 2, 3 minutinhos aí para você esboçar e depois, logicamente, você fazer esse arremate aí, passando a limpo. Mas, sociedade romana, do período monárquico, dividida entre os patrícios, grandes latifundiários, os clientes, os parentes pobres ou serviçais desses proprietários, dessa elite patrícia, os plebeus, homens livres sem direitos políticos e os escravos. Então, sociedade romana, inicialmente dividida entre patrícios, clientes, plebeus e escravos. Uma observação importante. No início do processo de formação da sociedade romana, a base da mão de obra era a mão de obra plebeia. Mais uma vez, no início desse processo de consolidação da sociedade romana, quem sustentava essa sociedade era o trabalho dos plebeus. Existiam escravos? Sim, existiam. Por dívida ou mesmo por conquistas. Mas neste primeiro momento, o número de escravos não era tão considerável, por assim dizer. Eles também executavam trabalhos no campo e na cidade? Sim, também executavam. Mas a base de sustentação dessa sociedade estava no cotidiano do trabalho da massa plebeia. Isso é importante. Por que é importante? Porque à medida que nós formos avançando, vocês vão entender, e eu espero que vocês consigam perceber, que eu vou ter uma transição. O número de escravos vai aumentar e vai tomar dos plebeus o posto de base econômica. Só que a gente vai ter que entender esse processo. Nós vamos ter que caminhar juntos para entender quando que isso aconteceu. Beleza? Então, o que eu preciso de vocês agora é essa pirâmide social básica e os 4 grupos sociais: patrícios, clientes, plebeus e escravos. Durante o período da monarquia, já estou passando, hein? Eu acho que já deu para tirar Rodrigo, foto. Oi? eu queria saber se os clientes eles tinham direitos políticos. Direitos políticos tinham certos direitos políticos, apesar de não serem proprietários de terra, tá? As decisões estavam nas mãos dos patrícios, da elite patrícia, mas os clientes eles podiam ser ouvidos num determinado momento, dentro do processo político. Só que no final das contas houve, e é isso que a gente vai ver nos próximos 2 slides, houve uma concentração de poderes nas mãos dessa elite patrícia. Ok, Isa? Tá bom, obrigado. Beleza.
Bom, seguindo então, fui. Durante o período monárquico, qual que era a estrutura de organização política? Eu vou ter um rei, que era líder político, sacerdotal e exercia a função de juiz, eleito por uma Assembleia Popular. Ou seja, a monarquia romana, neste momento, não era necessariamente uma monarquia hereditária. Tranquilo isso? Acho que sim, né? Então, após a morte de um rei romano, formava-se uma Assembleia Popular para escolher-se, para eleger-se o novo rei, aquele que continuaria comandando a sociedade dentro desse contexto. Entenda, dentro dessa estrutura política, apesar de eu ter uma personificação de poder na figura do rei, apesar de eu ter um rei, quem exercia poder de fato era o Senado romano. E quem é que compunha esse Senado? A elite patrícia. Tanto é que tem aí do lado uma figura, né? Tá vendo o SPQR aí? Tá vendo o SPQR? Senados Populusques Questores Romanos. O Senado romano. Quem é que compunha esse Senado? Os cidadãos romanos. Quem eram cidadãos romanos? Os patrícios. Se você parar para pensar, a dinâmica é muito semelhante com a questão dos eupátridas em Atenas. Eu vou ter um Senado formado por apenas aqueles que têm privilégios. Neste caso, privilégios econômicos e políticos. Então, esse Senado, formado por essa elite patrícia, é quem, por exemplo, apresentava as leis que seriam aprovadas ou não pelo rei. Você já deve ter visualizado o que vai acontecer, né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um rei, mas quem exerce o poder de fato é o Senado. Vai chegar um momento em que rei e Senado vão entrar em atrito. O rei querendo garantir seu exercício de poder de maneira soberana e o Senado querendo benefícios apenas para aquele grupo que ali se encontrava, para esta elite patrícia. Ou seja, vai chegar um momento em que eu vou ter um conflito. Vou colocar essa pergunta aqui na gravação, o Eduardo perguntando. Vai ocorrer o mesmo que ocorreu na Revolução Francesa? De maneira estrutural, sim. Porque eu vou ter um grupo em ascensão, a burguesia naquele momento, que vai contestar o poder do rei, Luís XVI, e vai tomar o poder. De maneira estrutural, sim. Eu só peço para tomar muito cuidado nesse tipo de comparação. Porque na hora de montar uma resposta, por exemplo, para uma questão sobre questão política da Roma Antiga, cuidado na hora de fazer essas referências, porque parte da estrutura política lá da Idade Moderna ainda não existia neste contexto de antiguidade. Mas o seu raciocínio foi um bom raciocínio, Eduardo. Ok? É mais ou menos nesse sentido. Né? Quem participava dessa assembleia? Justamente os cidadãos. Essa elite patrícia, né? Que era quem tinha os direitos de montar e de fazer e exercer essas leis. Os clientes participavam, podiam participar, mas as decisões, elas acabavam se concentrando nas mãos dessa elite latifundiária. Ou seja, o que eu quero que você entenda nesse momento? Eu acho que eu respondi a Malu. O que eu quero que você entenda? Eu vou ter aí um embate de interesses. De um lado, um rei, monarca, tentando exercer seu poder político de maneira ampla. Do outro lado, eu estou tendo a formação de quê? Do outro lado, eu estou tendo a formação de uma oligarquia. Não é verdade? Essa elite patrícia
vai começar a tentar impor leis que favoreçam a ela mesma. Então, neste choque de interesses entre os reis e a elite patrícia, entenda, o Senado acaba se articulando para colocar um fim ao regime monárquico em Roma. A tentativa de diminuir o poder do Senado fez com que os reis romanos acabassem se desgastando. E o posto de rei acaba sendo simplesmente suprimido em Roma. Neste momento, eu saio da monarquia e entro para o período da República Romana. Eu quero que você também observe esse penúltimo tópico. Eu deixei ele justamente por último. Foram 10 reis durante o período da monarquia romana. Mas durante esse período, eu tive reis, inclusive, estrangeiros. Eu tive reis etruscos, por exemplo, durante esse período da monarquia romana. Tá? Foi uma característica deste período monárquico. E, neste contexto, o crescimento do poder do Senado, o crescimento do poder da elite patrícia, levou, logicamente, ao estabelecimento de uma república dentro de Roma, justamente na página 55 da sua apostila, para quem está acompanhando com o material aí da Senec, tá? Percebam a questão do Senado, do Conselho de Anciãos, da Assembleia Curiata, tá? Então, percebam as estruturas políticas de Roma. Nesse momento, quem é que assume o controle político de Roma? Essa elite patrícia. Portanto, nós dizemos que este período republicano foi um período de domínio da oligarquia romana, da oligarquia patrícia de Roma. Esse grupo privilegiado vai agora instituir leis que favoreçam o desenvolvimento econômico e territorial dela mesma. A plebe conquistará direitos dentro desse sistema, mas de maneira extremamente lenta. Porque a elite patrícia, essa elite aristocrática, vai tentar de todas as formas concentrar esses poderes em suas mãos e evitar a participação popular de clientes, de plebeus. Escravos não são considerados nessa análise política. Tá? Então, é um apego pelo poder neste momento. A tentativa agora é não dividir poder. Olha para vocês verem. Dentro da estrutura republicana, quais eram os cargos dessa elite patrícia? Eu tenho a função de cônsul, eram 2 cônsules, um cuidava das questões de política interna, outro cuidava das questões da política externa. Eu vou ter a função do edi, então são os edis que cuidam da administração pública, né? As questões relacionadas à dinâmica pública dentro de Roma, da questão de estrutura, da questão de cobrança de impostos, né? Junto com os questores. Os pretores lidavam com as questões jurídicas, com as questões judiciais, o cumprimento das leis pela sociedade. Os questores ajudando os edis na questão da administração pública com a cobrança de impostos sobre a sociedade, a arrecadação. E em caso de calamidade ou em caso de guerra, esses cônsules davam lugar ao ditador que comandava Roma, reunindo todas essas funções em suas mãos, o que faz sentido. Não é verdade? Em período de enfrentamento, em período de guerra, as decisões têm que ser tomadas rapidamente. As decisões têm que ser tomadas de maneira imediata. Não pode ter uma burocracia de tomada de decisões num período de guerra. Por isso, essas funções acabavam se concentrando nas mãos de um indivíduo escolhido dentre a elite patrícia. Ok para todos? Então, percebam que é uma dinâmica política que, via de regra, tinha como objetivo final favorecer e continuar favorecendo essa elite patrícia que ditava as regras dentro dessa sociedade.
É claro, com o passar do tempo, esse grupo plebeu que sustentava essa sociedade vai começar a reivindicar por melhorias políticas, vai começar a reivindicar por participação política. E aí vão começar a haver atritos e desavenças entre esses grupos. Lembrando outro detalhe importante. Antes de eu mudar o slide, estou dando tempo para você se organizar. Para você que está com a apostila, tá tudo aqui, né? Cônsul, pretor, censor, questor, edil, ditador. Tá tudo aqui na página 55 em tópicos para você, já organizado, tá? Bom, outro ponto importante. As leis, neste momento, eram orais. Não eram leis escritas. Como não eram leis escritas, logicamente, favoreciam a interpretação daqueles que construíam essas próprias leis. A própria elite patrícia. Tá? E, logicamente, isso vai ser alvo por parte de outros grupos com o passar do tempo. Bom, a partir de um determinado momento, dentro do período republicano, a plebe começa a se mobilizar. A grande massa plebeia começa a reivindicar melhorias e começa a reivindicar participação política nas decisões de Roma. Certa vez, os plebeus simplesmente cruzaram os braços numa espécie de movimento grevista, parando todas as atividades dentro de Roma, forçando a elite patrícia, de certa maneira, a se mobilizar politicamente para resolver o problema. Qual foi o resultado dessa paralisação? Qual foi o resultado dessa greve dos plebeus? A criação do cargo de tribuno da plebe. O que significa isso? Significa que agora, dentro do Senado, isso que eu estou falando está aqui na sua página 55, você pode marcar o último parágrafo já, tá? Embora constituísse a maioria da população, pode marcar o último parágrafo da 55 para você que está com o material da Senec, tá? Então, assim, e o que eu estou falando agora já está no início da 56. Se você quiser marcar também o início da 56, sobre o cargo de tribuno da plebe, você já pode marcar também. Então, assim, a partir de agora, os plebeus vão ter alguém representando seus interesses dentro do Senado romano, com poder de veto. O que significa isso? Caso alguma lei seja proposta e o tribuno da plebe entenda que essa lei não é favorável ao grupo de plebeus, ele tem o direito de vetar essas leis. Bom, uma coisa era a teoria, outra coisa foi a prática. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o cargo de tribuno da plebe foi criado para uma representação da massa plebeia. Então, teoricamente, o tribuno da plebe deveria defender os interesses dos plebeus. Mas não foi isso que aconteceu na prática durante várias vezes. Durante muitas vezes, esses tribunos da plebe foram corrompidos. Ou seja, começaram a se envolver com os patrícios, a receber benefícios e, muitas vezes, por atos de corrupção, começaram a consentir, a aprovar leis que, muitas vezes, iam contra a massa plebeia, por benefícios próprios. Parece 2020, mas eu estou falando de século VI, século V a.C. Então, qualquer semelhança é mera coincidência nesse contexto. Além da criação do cargo de tribuno da plebe, nós vamos ter também a criação da Lei das 12 Tábuas. Está aí,
Essas 3 leis estão aqui em tópicos na sua página 56, tá? Eu quero que você faça uma chavinha, para você que está me acompanhando agora ao vivo, a galera do primeiro ano do Colégio do Carmo está comigo agora ao vivo, na gravação dessa videoaula. Faz uma chavinha na lateral, ligando essas 3 leis, Lei das 12 Tábuas, Lei Canuleia, Lei Licínia, e coloca para mim aí, por favor, leis escritas. A partir deste momento, as leis que eram orais vão passar a ser leis escritas em Roma. E isso é muito importante, porque com leis escritas, os cidadãos podem agora consultar quais eram seus deveres, mas também quais eram seus direitos, tá? E por que essas 3 leis elas chamam a atenção? Acompanhem comigo. Lei das 12 Tábuas. Primeiro Código Escrito de Leis Romanas. A inexistência de leis escritas permitia que os juízes legislassem arbitrariamente. Lei Canuleia. Permitia o casamento entre patrícios e plebeus, o que normalmente passou a acontecer apenas com plebeus ricos. Porque eu vou ter esse grupo também de plebeus ricos que, a partir desse momento, vai começar a ascender socialmente. Lei Licínia. Proibia a escravidão por dívida. Então, acaba com a escravidão por dívida. Só que não tinha efeito retroativo. Ou seja, aqueles que já tinham sido escravizados por dívida anteriormente continuavam até que a dívida tivesse sido saldada. Ok? Facilitava o acesso dos plebeus às terras conquistadas por guerra e permitia também que um dos cônsules fosse um plebeu. Então, percebam que a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia e a Lei Licínia veio favorecer, de certa maneira, a ascensão da classe plebeia dentro de Roma, dentro da sociedade romana. Ok? Então, ponto importante de transição. Os plebeus começam a conquistar espaço e participação política dentro da estrutura de poder da antiga Roma durante o período republicano. Os patrícios começam a ter que, de certa maneira, conviver com essa ascensão da classe plebeia. Bom, o período republicano, só tenho 4 minutos, vou dar uma pausa aqui, para a gente continuar nas guerras púnicas depois. The general became a slave. The slave who became a gladiator. The gladiator who defied an emperor. Only a famous death will do. The frost. Sometimes it makes the blade stick. You find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face. Do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead! Brothers, what we do in life echoes in eternity. I like you, Spaniard. I shall cheer for you. My name is Maximus Decimus Meridius, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a murdered wife. And I will have my vengeance, in this life or the next. Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome. Strength and honor, strength and honor. I knew a man who once said death smiles at us all. All a man can do is smile back. Smile for me now.
É sem massagem, pai.